Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Quando a gente lê esse texto, fica claro que a festa mudou bastante desde o início, é ou não é? O texto não fala nada aqui de chocolate, nem de coelhinho, nem de ovos coloridos, nada disso. O cardápio dessa Páscoa foi bem diferente. Pães assados sem fermento, um cordeiro assado e ervas amargosas. Mas como conclui o texto, esta é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa bíblica. Na verdade, a origem da Páscoa, ela é muito mais dramática, muito mais densa do que a maioria das pessoas imagina. Ela surge no momento em que a nação de Israel chega ao fim do período da escravidão. Eles estão vivendo há mais de 400 anos no Egito. E as últimas gerações têm sido escravizadas nessa terra. Até que o choro deles, o lamento deles pelo sofrimento, por tudo aquilo que eles vinham vivendo como escravos naquela terra, a Bíblia diz que esse choro, esse lamento, esse clamor chega até Deus. Então Deus levanta um homem chamado Moisés, e Deus envia Moisés ao Egito a fim de libertar o seu povo. E junto com Moisés, Deus também envia 10 pragas. E na última das pragas, a 10ª praga, a pior de todas, que foi a morte dos primogênitos, foi nessa noite que iniciou-se a Páscoa. Então veja que o clima foi um clima de muita tensão. Aquela noite foi uma noite de muito choro, de muito lamento para os egípcios, porque eles perderam seus filhos mais velhos, os primogênitos. Mas foi também uma noite de festa, uma noite de alegria para os judeus, para os hebreus, porque eles estavam sendo libertados naquela noite. Deus mandou que o seu povo matasse um cordeiro macho de um ano, sem mancha, um cordeiro perfeito, um cordeiro puro, sem mácula. É o que está no texto que nós lemos. Este cordeiro deveria ser separado no 10º dia do mês de Abib, que é aproximadamente o mês de março, o mês de abril nosso. E no 14º dia, esse cordeiro deveria ser morto. Depois ele seria assado e comido. E seria comido com ervas amargosas, para lembrar o período de sofrimento. Esse amargor deveria lembrar o período de sofrimento, de escravidão que eles passaram no Egito. Deveriam comer esse cordeiro com os lombos cingidos, com os pés calçados, com o cajado na mão. Deveriam comer apressadamente, com pães sem fermento, para passar a ideia de pressa, porque não deu tempo do pão fermentar. E aquela noite seria a noite que eles estariam viajando, então eles comeriam preparados para a viagem. Mas o mais importante dessa comemoração era que o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas dos hebreus. Porque naquela noite, o anjo destruidor da parte de Deus visitaria a terra do Egito.
E aquele anjo entraria em cada uma das casas e ceifaria a vida do filho mais velho de cada uma daquelas famílias. Mas a casa que tivesse a sua porta manchada pelo sangue daquele cordeiro, o anjo não teria o poder de entrar naquela casa. Ele não poderia entrar naquela casa. O versículo 13 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Diga, passarei por cima. É daí que vem o nome Páscoa, do hebraico Pessah, que significa passar por cima. É uma referência a esse passar por cima das casas hebreias. Um gesto de misericórdia, um gesto de diferenciação entre as casas dos hebreus, a casa do povo de Deus e a casa dos egípcios. Porque na casa em que tivesse aquele sangue, o anjo não entraria, os filhos seriam poupados. E esta foi a Páscoa do Senhor. E desde essa noite, a Páscoa tornou-se um cerimonial perpétuo. Deus instituiu a Páscoa como um mandamento, para que eles não se esquecessem de como eles foram libertos do Egito. Eles eram escravos, aquela geração nasceu como escrava, e durante toda a sua vida, eles foram maltratados pelos egípcios. Durante toda a sua vida, eles foram humilhados, eles foram massacrados, como escravos que eram. Até que o choro deles chegou diante de Deus. Até que Deus se comoveu com a dor, com a angústia deles. E a Bíblia diz que Deus, com mão forte e braço estendido, os libertou da escravidão. Então eles jamais deveriam se esquecer disso. Por isso deveriam comer o cordeiro com erva amargosa, para que eles se lembrassem de como era a vida deles, daquilo que Deus fez por eles. E eles deveriam contar essa história, ensinar o significado da Páscoa para os seus filhos, para as próximas gerações. Mas para nós, a igreja, o que é a Páscoa? Por incrível que pareça, há muitas semelhanças entre a Páscoa que comemoramos e a Páscoa hebraica. Talvez você diga: poxa, pastor, mas eu nunca fui escravo no Egito, eu nunca matei um cordeiro, eu não conheço muito isso aqui. Mas há uma semelhança profética, uma semelhança nos significados, no simbolismo. Todo homem, antes de experimentar a obra da salvação de Cristo, ele é um escravo do pecado. E esse homem que é escravo do pecado, das suas paixões, da sua carne, ele não tem o poder de auto-libertar-se, como aquele povo não tinha o poder de se auto-libertar. Por isso Deus enviou um Salvador para nós, assim como ele enviou Moisés para aquele povo. E Jesus veio não apenas como Moisés, ele também é esse cordeiro que morre para libertar aquele povo, porque Jesus, por meio do seu sangue, também nos libertou. É através do sangue que ele nos libertou do poder da morte. É através do seu sangue, da sua morte, que ele nos libertou, nos resgatou para vivermos uma nova vida. Ele nos tirou das trevas para o reino do seu amor. Ele mudou a nossa história. Então, por que nós não comemoramos a Páscoa, pastor, como a Páscoa de Êxodo 12? Porque o Antigo Testamento não foi escrito para normatizar a igreja. O que importa para a gente aqui são os símbolos ou os princípios morais e espirituais. Isso são aplicados à igreja. Agora, as normas civis, as festas religiosas, isso não diz respeito a gente. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Então, a lei é apenas uma sombra que aponta para algo futuro, algo verdadeiro. Então, o que importa para a gente na Páscoa não é o aspecto histórico. Não, isso não importa para a gente. O que nos interessa é o aspecto profético. E com um pouco de discernimento, não precisa ser um exegeta, né, de línguas originais, conhecer profundamente o texto hebraico. Um pouco de discernimento, a gente pode perceber que aquele cordeiro que foi sacrificado e com o seu sangue libertou o povo da escravidão é um símbolo de Cristo, é uma imagem de Cristo,
É o que escreve Paulo quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aquela celebração, portanto, era apenas a sombra da verdadeira Páscoa. Uma sombra que anunciava a chegada de um cordeiro verdadeiro, de um cordeiro que estava sendo anunciado através de cada um daqueles cordeiros que era morto. Então Cristo, a nossa Páscoa, Ele é o verdadeiro cordeiro. Antes de ser conhecido, antes dele ser seguido por multidão, quando começava o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus ele vai ter com João Batista, e João Batista pregava às margens do Jordão. E quando João Batista viu Jesus se aproximando, as pessoas não conheciam Jesus ainda. A sua fama não tinha chegado até as pessoas, mas João Batista o conhecia. João Batista sabia de quem se tratava e ele não tinha dúvida. E o interessante é que João Batista não apresenta Jesus para os seus ouvintes como mestre. João Batista não apresenta Jesus como rei dos judeus, ele não apresenta Jesus como luz do mundo. As palavras de João Batista são: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista apresenta Jesus como Cordeiro de Deus. Eita, que homem, né, revelado, que homem com conhecimento de quem era Jesus. Ou seja, todos aqueles cordeiros, Páscoa após Páscoa, ano após ano, ao longo dos séculos, eram apenas cordeiros genéricos, não eram cordeiros verdadeiros. Eles eram apenas sombra daquele que agora estava ali diante de João Batista. Agora aquele homem que estava ali diante deles, apresentado por João Batista está dizendo: este é o verdadeiro cordeiro. Todos esses anos, esses cordeiros eram sombra. Agora nós estamos diante do verdadeiro cordeiro, o Cordeiro de Deus, este que tira o pecado do mundo. Por isso nós não precisamos mais matar animais, nem comemorar a Páscoa como Gênesis, como Êxodo capítulo 12. Porque quando aquilo que é verdadeiro se manifestou, já não temos mais necessidade de sombras, amém? Um estudo muito interessante a se fazer nos evangelhos é observar as semelhanças entre Cristo e aqueles cordeiros. Primeiro, cada cordeiro deveria ser separado dias antes e entregue aos sacerdotes. O ritual, o cerimonial nacional passou a ser feito desta forma. Eles separavam um cordeiro dias antes da Páscoa e levavam ao sacerdote para que ele o examinasse. Poucos dias antes da crucificação, registra Lucas capítulo 19, a entrada de Jesus em Jerusalém. O título é A Entrada Triunfal em Jerusalém. Jesus tinha ido muitas vezes a Jerusalém, muitas outras vezes, mas aquela era uma visita diferente. Jesus entrou em Jerusalém de uma maneira a chamar a atenção. Ele entrou montado sobre um jumento, uma alusão profética. Os sacerdotes sabiam muito bem o que aquilo significava. Ele entrou com a multidão clamando, com a multidão louvando, anunciando ele como Messias. Claro que ele sabia que isso chegaria às autoridades, mas havia um propósito nisso. Aquele mesmo Jesus que tantas vezes disse assim: olha, não espalha para ninguém, não diz para ninguém que eu sou Messias, não fala sobre milagre. Agora ele queria ser notado, agora ele queria ser visto. Ele queria que o olhar daquelas autoridades, especialmente os religiosos, se voltassem para ele. Porque aquela semana era a semana em que os cordeiros estavam sendo separados para o sacrifício. E Jesus sabia que aquele propósito pelo qual ele entrava em Jerusalém agora era um propósito especial. Ele sabia que ele estava entrando ali para ser separado dos seus discípulos. Ele sabia que estava entrando ali para ser entregue aos sacerdotes. Ele próprio fala isso aos seus discípulos em Marcos 10, 33. Ele diz: eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue. Ele usa o mesmo verbo que era usado para o cordeiro. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. Veja, cada Páscoa ao longo dos anos, ao longo dos séculos, desde Êxodo 12, apontava para aquele momento.
Cada cordeiro profetizava aquele momento. E claro que Jesus sabia qual o destino que o esperava. O que sucedia a cada um daqueles cordeiros era exatamente o que iria acontecer com ele. Ele estava entrando em Jerusalém para ser entregue aos sacerdotes. 2, aqueles cordeiros seriam examinados minuciosamente pelos sacerdotes. E Jesus também passaria por esse processo naquela semana. Marcos capítulo 12, versículo 13 diz o seguinte: e enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. O fim era claro. Eles não estavam indo ali para ouvir Jesus. Eles não estavam indo até Jesus para aprender algo com ele. Eles estavam ali para cumprir a função do sacerdote, examinar o cordeiro. Eles não sabiam que estavam ali para cumprir o seu papel, mas era o papel mesmo deles, examinar o cordeiro. Eles estavam ali para olhar Jesus, para ver se tinha alguma falha, para ver se tinha alguma mancha, alguma mácula, porque aquele cordeiro, dentro de pouco tempo, naquela semana, na sexta-feira, ele seria morto para libertar o seu povo do poder de Satanás e da morte. Mateus capítulo 22 registra o exame desses sacerdotes, a maneira que eles passaram Jesus pela prova, como eles examinaram o mestre. Há vários exames como esse nos evangelhos. Eu vou citar 2 aqui, ambos em Mateus 22. A primeira foi a pergunta que eles fizeram a Jesus sobre imposto. Eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, é lícito pagar o tributo a César? A pergunta não é simples, a pergunta é capciosa, é uma casca de banana. Porque se Jesus diz assim, não é lícito pagar o tributo a César, então ele estava cometendo um crime de sonegação, e ele se tornaria passível de ser punido, de ser preso. Mas se Jesus fala assim, não, é lícito sim, devemos pagar o tributo a César, então essa resposta colocaria o povo contra Jesus e colocaria ele mesmo abaixo de César, porque só paga imposto o reino inferior. Mateus 22, a partir do versículo 29, a gente vê como Jesus desata esse nó. Jesus dá uma resposta tão sábia que colocaria Salomão no banco primário. Jesus pede assim, me dá uma moeda, e alguém lhe entrega uma moeda, e ele diz assim, de quem é a imagem que está nesta moeda? E eles dizem, essa imagem é de César. Então Jesus diz assim, então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que está nessa moeda é a imagem de César, então pertence a César, mas o que está em você é a imagem de Deus, por isso você pertence a Deus. Jesus dá uma resposta sem se comprometer, e eles não têm como acusar Jesus absolutamente de nada. Depois eles experimentaram Jesus com uma outra pergunta, e desta vez sobre ressurreição. Era uma questão que separava os fariseus dos saduceus, e eles apresentam uma questão que para os saduceus, para os fariseus não tinha solução. Uma questão hipotética, uma ilustração hipotética. Eles chegam diante de Jesus e dizem o seguinte: uma mulher se casou com 7 irmãos, um após o outro, evidentemente. Uma referência à lei do levirato de Deuteronômio capítulo 25, que obrigava o irmão do falecido a casar com a viúva. Eles dizem assim, a mulher casou com o primeiro morreu, e ela casou com o segundo, e o segundo morreu, e ela casou com o terceiro, e o terceiro morreu, e ela repetiu esse processo até o 7º irmão. Se eu sou um desses irmãos, ela não me acharia má nunca. Mas tudo bem. A pergunta era a seguinte, na ressurreição, ela será esposa de quem? Era a pergunta. Ela vai se casar com o primeiro, com o segundo, com o 7º. Aí antes de responder, Jesus dá uma senhora bordoada neles, né? Jesus fala assim, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E depois diz assim,
na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus, seus ignorantes. Seus ignorantes é um itálico do pregador, mas bem que caberia. Jesus passou por muitos outros exames como este, mas o tempo não nos permite tratar aqui de todos eles. O que realmente importa é o seguinte: esse exame da pessoa de Jesus estava sendo realizado no mesmo instante em que aqueles cordeiros estavam sendo examinados no templo. Os doutores da lei estavam ali procurando algum defeito nele, procurando algum crime político, algum erro em suas palavras, algum pecado, sabe, algum engano. Olha, que eles examinaram Jesus por muitas formas, de muitas maneiras, colocaram diante dele muitas questões difíceis, até que a Bíblia diz que eles desistiram, porque eles viram que não seriam capazes de encontrar nele erro, que não seriam capazes de encontrar nele algum engano. Mateus 22, é o que nós estamos vendo, o versículo 46 mostra o fim desse exame. Diz: e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Eles desistiram. 3, os cordeiros só poderiam ser mortos depois que fossem declarados puros pelas autoridades. Como eles não conseguiram encontrar nenhum defeito, como eles não conseguiram encontrar nenhum erro em Jesus, o único caminho que eles encontraram foi subornar alguém. Eles apelaram para a propina, montaram um esquemão lá com Judas, trouxeram alguém para levantar calúnias, pagaram alguém para levantar calúnias contra Jesus, e montaram lá, promoveram um julgamento falso, um teatro, porque ali o objetivo não era julgar Jesus de verdade. A sentença já estava no coração deles. Eles queriam matar Jesus. Mas o que eles não sabiam é que eles não eram os autores dessa história. Eles eram apenas coadjuvantes. Porque mesmo antes de Êxodo 12, mesmo antes de Gênesis capítulo 3, este cordeiro já estava morto desde a fundação dos séculos. Tudo aquilo foi um script escrito exatamente por Deus. Eles não eram autores. Tudo isso estava acontecendo porque Deus havia determinado que seria assim. É provável que eles, por não saber, pensassem assim: vamos levá-lo ao tribunal, vamos colocá-lo sob pressão. Quem sabe diante de pressão ele vai errar em alguma palavra. Nós vamos achar alguma vírgula na lei para acusá-lo, para condená-lo. Deve existir alguma manchinha, deve existir alguma mácula, umazinha que seja, algum pecado escondido. Em algum momento ele vai vacilar, em algum momento ele vai perder o cuidado e ele vai escapulir uma palavra errada, e ali nós vamos pegá-lo. Mas infelizmente para eles e felizmente para nós, eles não conseguiram encontrar nenhum pecado. Como diz primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. E sem fatos concretos, sem fatos plausíveis para sustentar a acusação, a Bíblia diz que eles pegam Jesus e o levam a Pilatos, e colocam Jesus diante de Pilatos, e Pilatos vê eles trazendo Jesus, e Pilatos pergunta: por que vocês estão me trazendo este homem? Como se ele fosse criminoso. Qual o crime dele? Qual o crime que ele está sendo acusado? E a Bíblia diz que eles respondem para Pilatos: se ele não fosse criminoso, nós não o traríamos a ti. Ou seja, eles não têm uma acusação, eles não têm um fato para que eles possam acusar Jesus. Eles simplesmente dizem: não, ele é criminoso, por isso estamos trazendo a ti. E Pilatos, muito a contragosto, Pilatos submete Jesus a mais uma prova. Pilatos olha para Jesus e diz assim: tu és o rei dos judeus? Se Jesus diz assim: eu sou o rei dos judeus, então ele estaria cometendo um crime político, porque o rei dos judeus era César. E se ele diz isso, então ele poderia ser preso por Pilatos e ele poderia ser morto por isso.
Mas se Jesus diz assim: não, eu não sou o rei dos judeus, ele estaria mentindo, porque ele é rei dos judeus. Ele é rei dos brasileiros, dos americanos, dos africanos, dos marcianos e da galáxia mais distante que existia no universo. Mas para surpresa de Pilatos, Jesus responde: tu dizes que sou rei. Uma tradução difícil de se fazer para o português, mas em outras palavras Jesus estava dizendo: é verdade, de fato eu sou rei, mas não sou eu que estou dizendo, é você que está afirmando isso, e isso é uma verdade. E no exato momento em que os cordeiros estavam sendo declarados puros para o sacrifício, no exato momento, numa sexta-feira de manhã, uma sexta-feira de Páscoa, quando no templo os cordeiros estavam sendo separados para o sacrifício, esse está pronto, esse é puro, esse não tem mancha, esse não tem mácula. Naquele exato momento, a autoridade máxima entre os judeus, o representante de César, declara em João capítulo 18, 38, ele diz: não vejo nele crime algum. Pilatos não compreendia a importância daquilo que ele estava declarando, mas aquilo que Pilatos estava dizendo era exatamente isso: eu não vejo erro, eu não vejo falha neste homem. Ou seja, o Cordeiro de Deus está pronto para morrer, não há nele mácula, não há nele mancha, não há nele defeito. Sim, ele pode morrer para libertar o seu povo, ele pode morrer para libertar aqueles que estão presos na garra de Faraó. Por isso, querido, da nossa Páscoa ninguém precisa morrer, porque ele já morreu para que nós tivéssemos vida. Ele se fez servo para que nós pudéssemos ser livres. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ter direito à bênção. Ele deixou a sua glória para que nós um dia pudéssemos ser glorificados. Ele foi pregado numa cruz para que nós não soframos eternamente no inferno. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, diz um dos textos mais lindos da Bíblia, a meu ver. Paulo diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí? Esta festa instituída por Deus tem 4 mensagens principais. A primeira mensagem é uma mensagem de gratidão. Diga: gratidão. Porque, irmãos, nós estávamos condenados e não havia esperança para nós. Aquele povo que estava preso no Egito, que nos simboliza, eles não tinham como vencer Faraó. O poder de Faraó era muito maior do que aquele grupo de escravos podia enfrentar. Então eles não tinham a menor chance de mudarem de vida. Como aquele povo estava no Egito, assim era a nossa vida. Vivíamos como escravos das nossas paixões, fazendo coisas que não gostaríamos de fazer, mas não tínhamos força para vencer aquilo. Éramos dominados pelo inimigo de nossas almas, controlados, que dominava a nossa vontade. Mas Deus vai lá e liberta aquele povo. E Deus estende o seu braço forte. Deus envia um Salvador. Deus envia Moisés. Deus cria um milagre tremendo daquele povo, separando eles do Egito e liberta-os com mão forte. Aí Deus diz assim: agora vocês vão se lembrar deste momento. Vocês não vão mais esquecer disso. Celebrem isso comendo ervas amargosas. Se lembrem, porque a Páscoa será para vocês um memorial de gratidão.
para vocês lembrarem da vida que vocês tinham, para vocês lembrarem daquilo que vocês sofriam, do amargor que vocês experimentavam, e para a terra que eu trouxe vocês, como eu mudei a vida de vocês. Lembrem-se disso, ensinem isso às próximas gerações. Quando eu vejo isso, eu tenho que pensar assim: meu Deus, será que eu tenho sido grato? Será que você tem motivos para agradecer? Talvez você diga assim: pastor, eu tenho tantos problemas, não sei se eu tenho motivos para agradecer. Eu creio que se você é crente, meu irmão, você tem muitos motivos para agradecer. Sabe, o problema é que nós somos danados para esquecer, irmãos. Nós lembramos com muita facilidade o mal que alguém nos faz, mas temos dificuldades, às vezes, para lembrar do bem. Deus está dizendo assim: olha, vocês não podem se esquecer daquilo que eu fiz por vocês. É por isso que Jesus também deixou a lembrança de sua morte como um memorial. Vocês devem fazer isso em memória de mim. Não esqueça do sacrifício que eu paguei na cruz do Calvário, do preço que eu paguei na cruz do Calvário, da libertação que eu operei na vida de vocês. Meu irmão, se lembra aí. Se lembra de como era a tua vida. Às vezes eu estou ouvindo alguém num gabinete, às vezes eu estou conversando com alguém. Irmãos, a gente não tem ideia de como existem pessoas transformadas, com a vida transformada aqui no nosso meio. Você está vendo esse irmão aí, essa irmã bonitinha, arrumadinho, né? Arrumadinho, igual aquele cara, mas era pipa voada. Pessoas que, se você soubesse a história, você diz assim: não era você. Não pode ser você, não. Ô irmão, Deus mudou tua vida, Deus mudou tua história, Deus mudou o quadro que você vivia de escravidão. Seja grato. Foi por causa da morte desse cordeiro que o anjo da destruição passou por cima da tua vida. Foi por causa da morte desse cordeiro que a tua vida não foi ceifada, que a tua família não foi alcançada. Foi por causa da morte desse cordeiro. Lembre-se disso, agradeça, seja grato. Você pode dizer glória a Deus. A segunda mensagem da Páscoa é a mensagem da graça. Graça significa favor imerecido. Eles não mereciam. Eles não fizeram nada para merecer. Ou seja, não há nenhum mérito neles. Em compensação, Deus fez tudo. Foi Deus quem realizou o esforço para libertá-los. Eles não podiam vencer as forças que o dominavam, como nós também não podíamos vencer o mundo espiritual que nos escravizava. Foi o Senhor que fez tudo. Foi Ele que veio. Foi Ele que morreu. Foi Ele que nos libertou. Foi Ele que nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos, pôs um novo cântico na nossa boca. Foi Ele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Foi Ele que nos encheu do Espírito. Foi Ele que nos deu uma família espiritual. Foi Ele que colocou uma autoridade espiritual sobre nossa vida. Foi Ele que nos deu uma igreja. Foi Ele que nos deu uma esperança que não murcha. Foi Ele, irmãos, foi tudo Ele. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, para que ninguém se glorie. Não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, não fomos nós, Ele fez tudo. Por isso, Páscoa é uma mensagem de graça. Terceira mensagem da Páscoa é uma mensagem de amor. Deus nos amou quando éramos pecadores. Deus olhou para uma geração de escravos e teve compaixão. Deus olhou para um povo que estava sendo massacrado, sofrendo, e Deus amou esse povo. Deus um dia olhou para você, meu irmão, e Ele te amou, e Ele te separou, e Ele te escolheu para fazer parte da família dEle, para estar aqui nesse lugar. E graças a Deus que você foi sensível a esta voz, e você está aqui nesta noite. Mas tudo é resultado desse grande amor. Jesus, diferente daquele cordeiro, Ele se entregou. Ele é simbolizado por Isaac, que poderia lutar contra Abraão, que poderia não se entregar, mas foi voluntariamente. Foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele se entregou. E se entregou por um único objetivo. Se entregou por amor, para nos salvar. Não foi ninguém que matou Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus.
Não foram os judeus que mataram Jesus, nem a morte poderia matar Jesus. Porque o aguilhão da morte, que é o pecado, não tinha nenhum poder contra ele. Foi ele que entregou sua vida. Ele que disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque a morte não tinha o poder de tirá-lo a vida. O aguilhão da morte não tinha poder contra ele. Mas sendo pecadores, ele nos amou a ponto de morrer por nós, para nos dar a vida. Eu queria que você fosse de Êxodo lá para Apocalipse. Eu queria ler esse texto com você. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com o quê? Com 7 selos. Este livro, na verdade, é um rolo escrito dos 2 lados. E este livro é o mesmo livro descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. A Bíblia se auto-interpreta, onde ele é chamado de o livro da vida do Cordeiro. Diz lá: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida é o livro onde estão escritos os nomes dos salvos, daqueles que são salvos por Jesus. E o Cordeiro, em Apocalipse, a única pessoa que é chamada de Cordeiro no Apocalipse é Jesus. Não há outro Cordeiro em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz que este Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não que de fato ele tenha sido morto desde a fundação do mundo, mas ali ele foi designado à morte, ele foi separado à morte desde a fundação do mundo. De uma maneira tão cabal, de uma maneira tão definitiva, tão certa, que ele é considerado um morto desde antes da fundação deste mundo. Antes mesmo de qualquer ser humano existir, antes de Adão, antes de Eva e claro, antes de nós, ele já havia sido designado no céu e conhecido como o Cordeiro morto, que seria morto. Então, pastor, se o senhor está dizendo que este livro está nas mãos, na destra do Pai, e este livro é o livro do Cordeiro, é o livro da vida e do Cordeiro, significa que os nomes dos salvos estão escritos nesse livro desde a fundação do mundo? Sim. Apocalipse capítulo 17, versículo 8, que diz assim: a besta caminha para a destruição daqueles, aí diz lá, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Pastor, isso não é predestinação? Não, mas com certeza isso é presciência, conforme está escrito em 1 Pedro 1 e 2, ou seja, a saudação de Pedro. Ele diz: aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus conhece aqueles nomes desde a fundação do mundo, e estão naquele livro que estão na destra do Pai que está no trono. Só que havia um problema. O texto, ele começa a criar um drama. A partir do versículo 2, eu quero que você continue lendo comigo, e o versículo 2 e o versículo 3, diz assim: vi também um anjo forte, clamando com grande voz, que dizia: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém, diga ninguém, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Veja, eu não sei exatamente que terra é essa, porque se ninguém for achado digno no céu, nem na terra, e o Cordeiro foi morto antes da fundação, veja a visão que João está tendo aqui.
João está tendo uma visão de um período antes do cordeiro ter sido preordenado à morte. Ou seja, João está tendo uma visão de um período histórico, de um período na eternidade, em que Cristo ainda não havia sido designado. Porque o anjo está dizendo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, o cordeiro aqui ainda não houvera sido conhecido. E ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, ou Deus montou uma cena para que João visse esse quadro, ou Deus realmente transportou João para esse momento da história. Quando João vê esse quadro, a Bíblia diz que ele é tomado por uma profunda comoção. Versículo 4 diz assim: e eu chorava muito, porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Porque João chorava, pastor? Porque não havia solução possível. Porque os nomes escritos naquele livro não poderiam ser lidos. E se aqueles nomes não pudessem ser lidos, os planos de Deus para aquelas pessoas não poderiam se cumprir. E se logo não haveria salvação para aquelas pessoas, logo não haveria esperança para os milhões de nomes que estavam escritos naquele livro, porque ele não podia ser aberto. Por isso João está chorando, porque não havia salvação, porque não havia esperança. Mas no versículo 5 tudo muda. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 5 diz: e disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro de pé. Ele estava de pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, ou seja, todo poder, e 7 olhos, onisciência, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora João, numa velocidade inimaginável, João está no outro tempo. O cordeiro agora está de pé, e ele está como havendo sido morto. De fato, ele foi morto, mas estava apenas como havendo sido morto, mas não estava mais morto, porque ele estava de pé, ele estava vivo. E aqui ele é apresentado não apenas como um cordeiro, mas ele é apresentado como um leão. O seu poder e a sua autoridade estava estabelecida. Por isso continua o versículo 7 e diz assim: e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Ele era digno, ele era digno, ele era digno. Logo que tomou o livro, versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqueles seres e aqueles anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Eu repito, não há outra pessoa que seja chamada de cordeiro em Apocalipse a não ser Jesus. Eles estão prostrados diante de Jesus, e a harpa que eles estão levando na sua mão é uma indicação de que eles vão entoar um cântico. A harpa no Antigo Testamento era um instrumento da adoração, e eles estão ali para se prostrarem e cantarem uma canção para Ele, uma canção que muito em breve a igreja vai cantar. A letra já está escrito e o coral já está ensaiando. O dia que este coral estiver ensaiado será o dia da apresentação, mas não será aqui nesta igreja, será no céu, será nas bodas do Cordeiro. Quantos querem participar desse coral? Levante a mão, dá um glória a Deus. Versículo 9 e versículo 10. Aleluia. Diz qual a letra dessa canção.
e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, e os fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Eles estão cantando, e esta é a canção, dizendo que Jesus, tu és o Cordeiro, e tu és digno de tomar o livro, tu és digno de abrir os selos. Por que tu és digno? Porque tu foste morto, e com teu sangue tu compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, A quarta e última mensagem, eu estou encerrando aqui, da Páscoa, é sobre esperança. E aqui eu concluo. Porque aqueles cordeiros do Antigo Testamento, que morriam, mortos ficavam. Mas o nosso Cordeiro, ele morreu como todos os outros morreram. O seu sangue cumpriu o propósito, como o sangue daqueles cordeiros cumpriram. Mas a diferença é que o nosso Cordeiro, ao terceiro dia, ele ressuscitou. O nosso Cordeiro está vivo e tem todo o poder. A nossa Páscoa é uma Páscoa de esperança, porque ele venceu a morte, e muito em breve voltará para nos buscar, para estarmos com ele pelos séculos dos séculos. Amém. E amém, e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus.